Olá, pessoal. Boa tarde, tudo bem? Seu amigo Flávio Vale de volta com você em mais um programa, mais uma live, mais um hangout ao vivo. Olha, meu amigo, minha amiga, você que está fora do Brasil, em Portugal, na África, em toda a Europa, França, Itália, Espanha, você que é do Canadá, muita gente no Canadá que nos assiste, participa conosco dessas lives. Você que é dos Estados Unidos, você brasileiro que está nos Estados Unidos, o meu abraço de alma para você, meu amigo. Ok? Em todo o território nacional, você que participa conosco, interage com os nossos programas, muito obrigado pela tua audiência. Este programa é um programa que não sou eu, não é a Mônica que faz. Sabe o que nós somos aqui? Nós somos uma projeção da tua consciência. Nós fomos atraídos a você. Então, a vibração em que você se encontra no dia de hoje é que atraiu este programa para você hoje. Você poderia estar fazendo muitas coisas que os prisioneiros da Matrix fazem. Você poderia estar no zoológico dando pipoca para os macacos, podia estar assistindo uma partida de futebol, podia estar vendo algum programa imbecil pela televisão, mas não, você está aqui com a gente, juntinho, vibrando numa energia positiva, em busca de expansão de consciência, de respostas. Olha, afinal de contas, é ou não é, amigos? De onde nós viemos, quem nós somos, para onde vamos? Você que já viu luzes no céu, você já viu objetos não identificados, você já teve experiência com seres interdimensionais dentro do seu quarto, você já ouviu uma voz que falou com você e você sabe que não foi você, tem outra consciência querendo se comunicar contigo. Então, você que busca respostas, que já teve contato com qualquer tipo de paranormalidade, com qualquer tipo de coisa que está fora desta realidade tridimensional, isso trouxe você a se unir conosco nesta tarde. Por favor, me ajude. Clica aí no like, não vai te custar nada, você vai ajudar o canal. Inscreva-se neste canal, você que ainda não é inscrito, por favor. E você que já é inscrito, você que não é novo por aqui, já faz parte da casa, por favor, ative o sininho das notificações, ok? Obrigado pela confiança, obrigado pelo apoio de todos vocês. E vamos começar, eu vou chamar aqui para começar a conversar conosco, Mônica de Medeiros. Muito boa tarde, querida. Tudo bem, Mônica? Oi, meu amigo, tudo bom? Tudo bem? Estamos aqui no finalzinho de tarde de outono, ensolarada e quente, aqui em São Paulo. Um prazer estar aí com vocês. Mônica, você viajou muito por esses dias, inclusive você me fez um convite que estaria em Dourados, próximo da região em que eu sempre viajo, e eu não tive como participar no dia, mas olha, não vai faltar oportunidade. Muito em breve eu vou assistir pessoalmente uma palestra sua. Agora há pouco você me contou e me mandou uma foto aqui, legal, nesse início de live, eu queria que você dissesse como é que foi esse trabalho na Casa do Consolador. Foi incrível, você acabou de me enviar uma foto aqui, olha, mais de 360 pessoas, como é que foi esse evento? Oi, Flávia, a gente tem todo o primeiro sábado do mês na Casa do Consolador, já desde 2010, um trabalho chamado Projeto Contato, que é para pessoas que querem entender o que acontece com elas, o que é espiritualidade, o que é fenômeno extraterrestre, e é aberto, é gratuito, né? E esse ano a gente está tendo aí uma casa lotada com mais de 300 pessoas, hoje deu mais de 360 pessoas, e a gente fica muito feliz, porque é um trabalho que a gente vê um resultado de esclarecimento, de apoio a quem está percebendo que não tem nada de maluco, né? Que faz parte de uma família enorme, mas também porque as pessoas que podem nos ajudar levam um pacote de ração animal, e onde a gente arrecadou mais de 400 quilos. Então, a gente vai poder aumentar a nossa doação de ração esse mês. Então, a gente está muito feliz com isso, Flávio. Eu quero saber da Mônica, uma pergunta aqui do Flávio Vale. Primeiro, antes da gente começar, eu quero saber o seguinte, Mônica de Medeiros, o que você tem sabido sobre contatos e abduzidos nestes últimos dias? Por favor, tem alguma coisa para contar para a gente? Alguma coisa que você ficou sabendo? Alguém que chegou em você e te relatou? Olha, Flávio, hoje entre o Messenger, e-mail e WhatsApp, está chegando aí a 600 e poucos comunicados por dia, né? E o número significativo de pessoas do Brasil, de Portugal, Argentina, Chile, Canadá, Suíça, Nova Zelândia,
Itália, Reino Unido, têm me relatado contatos que têm tido. Então, eles são não é projeção astral, não é nem sonho, que eles estão completamente lúcidos, e não de pessoas que costumam se projetar lúcidas, são pessoas que estão tendo um momento de lucidez e que relatam encontro com seres que não são humanos da Terra, que não são adâmicos terrícolas, né? E estes contatos estão todos versando no sentido da necessidade do despertar da nossa consciência, da expansão da nossa consciência para a realidade sufocante que nós estamos vivendo. Todos eles vêm com mensagens de prestarmos atenção à nossa juventude, de prestarmos atenção ao nosso planeta, de modificarmos o nosso euísmo em prol do nozismo, né? Para a gente ser mais coletivo, a fim de que nós possamos fazer uma revolução moral que o planeta precisa e que a humanidade urgentemente necessita para poder sobreviver. Então, o número de pessoas que estão nos relatando está crescendo muito. Aquela palestra que foi televisada pelo Vivência Espírita em dezembro do ano passado acabou sendo um fator de ativação. As pessoas começaram a perceber que elas podem falar, porque tem mais gente que tem experiências similares às delas, e isso é muito bom, que cria um consciente coletivo muito grande, né? Ok, muito bem. Mônica, a primeira pergunta da tarde de hoje, do nosso programa, vem da nossa moderadora, a Júlia Mello. A Júlia Mello, ela diz o seguinte: Mônica, até pouco tempo, nossa tecnologia não tinha como nos mostrar e revelar os mistérios do nosso sistema solar e do universo. Embora hoje, com as possibilidades de busca, encontramos muitas tarjas pretas censurando, nos ocultando algo. O Sol e Saturno nunca estiveram tanto em evidência nos dias atuais. O Sol é um portal para outro universo, já que fazemos parte multiversos, não é? E qual a relação de Saturno nesse entra e sai do que dizem serem naves gigantescas? Olha, Flávio, eu vou me reportar ao livro Renúncia, psicografado pelo Chico Xavier e escrito por Emmanuel, em que ele cita civilizações que orbitam as luas de Saturno como altamente desenvolvidas, né? Essas naves gigantescas que estão sendo reportadas não estão pela NASA ou pela Agência Espacial Europeia ratificadas. Então, a gente tem que ter cuidado com isso para não acabar criando aí uma frota de naves inexistente, entendeu? Não existe uma ratificação, nem imagens altamente confiáveis a respeito disso. Então, isso a gente tem que prestar atenção. É importante que a gente preste atenção nisso. Mas também é indiscutível que a gente sabe que a gente não está sozinho e que tem muita coisa acontecendo pelo universo, né? Então, eu não descarto de forma nenhuma que essas civilizações tão avançadas, como descritas pelo Emmanuel há quase 100 anos atrás, não existam e que as suas naves não estejam aí em curso, uma vez que nós vamos entrar num período muito agudo da transição planetária, não pelo risco de uma guerra nuclear, isso não, mas por movimentos até geofísicos que eventualmente podem vir a acontecer, entendeu? Não apenas de Saturno, mas de vários locais, de várias constelações que periorbitam, não apenas o braço de Órion, mas esse setor da nossa galáxia. Então, a relevância está aí, não estamos sós e eles estão urgentemente se aproximando de todos nós. Gente, são 5h17, eu estou hoje na cidade de Pimenta Bueno, Rondônia. Eu fiz há pouco tempo aqui, Mônica, uma live com o meu amigo, quero mandar um abraço para ele, Ricardo Minarro. Abração para você, companheiro. Eu fiz com o Ricardo, e o Ricardo trouxe o ponto de vista dele, e foi uma live que deu muita visualização, foi bem polêmica, muita gente assistiu, e ele trouxe o parecer dele sobre a data limite 2019, segundo Chico Xavier. Eu quero saber da Mônica de Medeiros, o que você nos diz sobre data limite 2019, segundo Mônica de Medeiros, agora, nessas últimas coisas que têm acontecido até agora, para a gente começar o nosso programa. Flávio, eu pessoalmente não tenho qualquer percepção sobre calendário, porque o calendário ele pode ser alterado na vontade coletiva, quer dizer, basta que se gere um quanto e você muda a calendário. Então, eu não ligo muito para calendário. Mas no Pinga Fogo de 71, o Chico, que para mim é a pessoa mais confiável dos 2 últimos séculos, ele diz que houve um concílio cósmico e que
foi dada à humanidade uma moratória de 50 anos e essa moratória terminaria em junho de 19, né? Inclusive, nós temos até um evento organizado aí de espiritualidade nessa época, nessa data, o ano que vem, para comemorar o fato. Eu considero muito corretas todas as coisas que vieram do Chico. Não que eu acho que ele é perfeito, ninguém é, entendeu? Agora, que é óbvio que nós estamos numa moratória e que também alguma coisa está mudando, também é verdade. Porque você percebe uma urgência nos extraterrestres em despertar, em contactar, em se manifestar, procurando movimentar a energia para que a gente saia dessa inércia. Então, assim, eu levo muito a sério o que o Chico falou. Vai ser junho de 2019? Eu não sei. Muita coisa pode mudar porque o inconsciente coletivo interfere. Mas que, para mim, não há qualquer ponto de discussão é que há uma data limítrofe para que a humanidade acorde. E se nós não acordarmos, se nós não modificarmos as atitudes materialistas, rasas, superficiais, temporárias que temos, com certeza o peso kármico que se abaterá sobre todos nós será muito grande. Julho de 19? Não sei. Há uma boa probabilidade de acontecer, que vai acontecer alguma coisa e é curto prazo, eu não tenho dúvida nenhuma, Flávio. E nós continuamos com o nosso programa e vamos trazer a próxima pergunta. Quero mandar um abraço para o meu amigo João Carlos, lá de Toledo. Alô, João, tudo bem? Saudades de você para mais uma live aqui no programa, viu? Vamos continuando com a pergunta agora, ô Mônica. Oi. É da Sul de Freitas. Ela quer saber o seguinte: se alguma vez você se questionou sobre a realidade do que vivenciou e vivencia? Todo dia. Eu questiono todo dia o que eu vivenciei, o que eu vejo, o que eu escuto, o que eu sinto, porque se eu não fizer isso, eu vou viajar na maionese. Então, eu sempre procuro ter um olhar extremamente crítico a meu respeito. Eu sei do meu quilate mediúnico e eu não tenho dúvidas a respeito do meu caráter. Então, eu preciso estar muito vigilante, muito disciplinada para não ter perigo de escorregar na maionese. É todo dia. Agora, o que me dá um grau de confiança é o fato de eu ter passado por hipnose com a Gilda Moura, que, na minha opinião, está entre os 2 maiores ufólogos do Brasil, o outro é o Marco Antônio Petit, e com a Margarete Áquila, que é excepcional como hipnóloga e psicanalista, e aquilo que a gente vê de prova material e concreta do trabalho dos mentores espirituais e dos extraterrestres, são provas que nos são trazidas, né? A gente não sai correndo atrás delas, elas são trazidas pelas pessoas. Então, isso vem ratificando o nosso trabalho. Mas eu pergunto todo dia, minha amiga, não pense que eu durmo em lençóis tranquilos, não. Eu tenho dormido em travesseiro de pedra desde os meus 5 anos de idade. Muito bem, a próxima pergunta para Mônica de Medeiros vem da Fabiana Calil. A pergunta dela é a seguinte: Mônica, minha mãe e eu avistamos uma nave em vigília, em cima de nossa casa, e ela era triangular, várias cores. E após 1 hora ocorreu um contato de um ser chamado Horus. O que pode ser? Olha, essas naves triangulares, elas estão sendo reportadas como feitas também pelos humanos já, principalmente os norte-americanos. Então é importante eu saber se essa nave era escura, a fuselagem dela era escura, ou se a fuselagem dela era clara. As naves reportadas como vindo de humanos, elas são escuras e tem 3, como se fossem 3 holofotes na parte inferior, tá? Então, isso para mim é importante. Agora, a gente sabe que através do projeto Monark, até de altos desenvolvidos em telepatia, eles não é difícil para os humanos criar uma imagem holográfica. Então, assim, você teve um contato, você viu alguma coisa, dentro daquilo que você viu, não dá para saber, daqui, sem te conhecer, sem ter participado do projeto, eu não posso te dizer se é um contato com extraterrestres ou com terrícolas, tá? Mas você viu alguma coisa que foge da normalidade. Nós continuamos aqui. Amir Cabral. Mônica Medeiros, espero que você possa esclarecer a todos nós. Eu vi em uma live, num outro canal, os pleidianos estão avisando que foi adiado o grande evento.
Não ouvi nada a respeito disso. A Xelena nunca falou de um grande evento. O que ela diz é que a humanidade vai ser chacoalhada, mas ela não chama isso de grande evento. Também não disse se é geofísico ou se é criado por nós. Ela só disse que nós vamos ser chacoalhados. Mas se foi antecipado, é mais provável que tenha sido antecipado do que adiado, tá? Ok, muito bem. Gente, hoje nós deixamos até de ter um tema específico para a gente ficar livre, para vocês, o pessoal do chat, participar. Então, estou dando prioridade para as pessoas que estão conosco no chat, com seus questionamentos, suas dúvidas. Mônica de Medeiros está trazendo respostas para vocês, segundo a vivência que ela tem, toda a experiência que ela tem nessa área de espiritualidade e também de ufologia. O Carlos diz assim: gostaria de saber da Mônica sobre o que ela tem a dizer sobre as crianças azuis ou raio azuis. Olha, o azul é a cor característica do humano da Terra, né? Azul, verde, são as cores características dos humanos da Terra. Então, o que a gente tem que focar hoje são nas crianças cristais, que já são o primeiro passo da sexta raça humana, que é a próxima raça humana, ou o salto evolutivo da atual raça. Hoje muito se fala de crianças arco-íris, crianças diamantes. Eu pesquiso esse assunto desde 92, sabe? E para mim não existem crianças arco-íris nem diamantes, existem progressões dentro das crianças cristais. Então é claro que cada geração vai ser melhor do que a que antecedeu. Então as crianças cristais que estão chegando aí são seres mais harmônicos, porque têm menos medo da própria sombra, tem as 3 inteligências superiores à do humano normal, ou seja, a racional, a emocional e a espiritual, tem uma capacidade de resposta aos estímulos externos mais organizada, então ela tem um tempo de resposta maior, e ser lento aí é melhor, não é ser pior, porque você consegue equacionar de uma forma mais ética e estratégica as suas respostas. Elas começaram a encarnar maciçamente a partir do ano 2000. Então, nós já estamos aí em 2 gerações dessas crianças, né? A maioria delas hoje na fase de até 25 anos, notadamente são até 18 anos, mas nós temos muitas crianças até 25 anos que já estão fazendo diferença, são jovens cientistas, são jovens que estão revolucionando em várias áreas do conhecimento humano, extraordinários, com uma visão holística, com uma visão fraterna muito melhor do que a nossa. E essas criancinhas que estão chegando agora, que já dão um salto aí de evolução neuropsicomotora, emocional, energética, com uma mediunidade muito mais acentuada. Então, claro que existe uma diferença. O que eu vejo de problema, sabe, Carlos, é a semântica, né? Então, todo mundo quer ter eu sou o descobridor de tal coisa. Então, isso aí é que leva a gente a cometer muitas, vamos dizer, repetições do que já foi falado, entendeu? Então, eu acho o termo cristal muito inteligente, acho que ele define bem essa nova raça humana, e a gente não precisa mais nada do que isso, entendeu? Ok, continuamos com as perguntas e a próxima vem do Oliver Orfeus. Posso ter problemas quando manipulo energia de ambientes ou pessoas? Exemplo, quando capto energia e faço elas se expandir. Flávio, peraí que eu estou de plantão, peraí. Oi. Maléolo direito. Tudo bem, pode pedir ambulância. Nada, tchau. Desculpa, Flávio, desculpa, amigos, mas eu estou de plantão, o médico não tem muito o que fazer. Mônica de Medeiros, doutora Mônica de Medeiros, olha só que disponibilidade, que generosidade da sua parte. Ela de plantão, trabalho, tirando tempinho para a gente, para nos trazer respostas que alimentam a alma. Isso é incrível. Bom, gratidão de um índio, nós aqui, pela disponibilidade, pelo altruísmo da nossa querida Mônica de Medeiros. Gente, imagina, é um prazer estar com vocês. Eu vou repetir a pergunta para você então, tá, querido? Por favor. Vamos lá. Oliver Orfeus. Ele diz assim: posso ter problemas quando manipulo energia de ambientes ou pessoas? Exemplo, quando capto energia e faço ela se expandir para melhorar o ambiente, ou envolvo uma pessoa muito irritada em boas energias?
Olha, depende muito de como você sabe se limpar ou não absorver essas energias, né? O que acontece? Nós absorvemos energias, emanamos energias através dos nossos chakras. Então, o nosso chakra gástrico ou solar, ou umbilical, como algumas pessoas chamam, ele é o principal centro de captação de energia ambiental, aonde a gente fica. Os reikianos conseguem, de uma forma muito prática, através do uso do chokurei, selar todos os seus chakras, aí evitando a captação de energias deletérias. Quem não é reikiano pode fazer a mesma coisa com autopasse ou simplesmente fazendo uma tela mental azul ou branca para refletir toda a energia negativa que os nossos chakras possam receber, né? Sempre que você quer fazer caridade, você vai contar com a ajuda da luz, do plano espiritual superior. Mas a gente também tem que ter noção de que a gente não é tudo isso de evolução, a gente não ora e não vigia como deve, então a possibilidade da gente sintonizar com frequências inferiores existe. O que é ideal é que quando você vai fazer um procedimento em prol de uma pessoa, de um ambiente, antes você mentalize o seu mentor, procure chamar o seu mentor, e aí você se veja revestido por uma capa ou prateada, porque ela reflete para fora, ou branca, para refletir para fora também, refletir tudo, né? A fim de você se proteger. E aí, encaminhar suas energias positivas para aquilo que você pretende. A gente nunca pode se arrepender de fazer o bem, entendeu? Só que a gente tem que se proteger, precatar, para não acabar pegando uma carga aí que não é nossa. Ok, muito bem. Quase 500 pessoas logadas conosco e este número sobe para mais de 1.000 daqui a pouquinho. E nós continuamos aqui com mais uma do Oliver. Ele diz assim: elementais são um dos nossos estágios de evolução antes do hominal, ou eles são hominais? Tenho muita curiosidade sobre eles, se possível. Olha, você sabe, eu achava, quando eu abri a Casa do Consolador e a gente começou a escola de médiuns, eu falava que os elementais eram pré-humanos, né? Que eram seres que saíam do reino animal e evoluíam através desse elemento intermediário muito ligado à natureza antes de se tornarem hominais. Depois, com os estudos que eu fui fazendo, principalmente das leituras dévicas, eu fui entendendo que eles são um outro filogênio, quer dizer, um outro caminho filogenético. E eles estão, sim, ligados à natureza, atuam pela natureza, é um reino até dévico. Então, eu acho que você tem as duas possibilidades, né? Seres pré-humanos, que estão fazendo a sua passagem do reino animal para o reino hominal, ou seres dévicos, que estão fazendo a sua evolução dentro deste filogênio, que é o reino dévico. Muito bem, a próxima pergunta. Mônica, sabe indicar algum local em Belo Horizonte com esses estudos condizente com o que você está abordando, tal, com essa visão que você tem? Ele quer uma em Belo Horizonte. Olha, eu tenho o trabalho do Robson Pinheiro, né, que na casa da Dona Everilda trabalha muito atualmente até com extraterrestres, eles têm trabalhos apométricos, então ele tem um horizonte bem largo, né, de trabalhos espirituais, trabalha com uma gama importante aí de entidades, e tem o trabalho do Geraldo Lemos, que é um amigo muito querido também, dentro da linha mais kardecista, e hoje eu separo muito o kardecismo do espiritismo, que o kardecismo é libertário, o espiritismo hoje já nem tanto, que também trabalha, mas o trabalho do Geraldo é numa linha mais kardecista. Eu vou palestrar agora em agosto num centro em Minas Gerais chamado Fraternidade do Amor, e me parece que tem uma linha mais universalista também. Eu ainda não tenho, assim, não fui lá ainda para sentir, mas pela troca que eu estou tendo com a dirigente que está me levando para palestrar lá em agosto, me parece que é um lugar mais aberto mesmo, uma Fraternidade do Amor. Olha, tem pergunta, está chovendo pergunta. Chuva de pergunta, olha só, hein? Ai, vamos lá. Telepatia, como desenvolver ou precisamos antes estar em um estágio de maior maturidade? É óbvio que a telepatia acompanha o grau de maturidade, assim como a intuição e a lucidez, viu, Oliver? Mas nós não precisamos estar desenvolvidos para usar a telepatia. Tanto é que quando nós estamos em desdobramento ou projeção astral, o meio de comunicação que a gente usa no plano espiritual é a telepatia, ainda que com seres trevosos, com seres mais intocados pelo bem, entendeu? Então, o desenvolvimento da telepatia é treino, é das mediunidades, aquela que o treino
é o mais necessário, porque ela demanda que nós criemos redes neuronais distintas, que a gente perceba mais o mundo energético que nos cerca. Então, ela é treinável, ela é desenvolvida, a gente faz esse trabalho na Casa do Consolador com os médiuns, e vale a pena, eu recomendo, mesmo porque é muito bom que a gente esteja versado em comunicação telepática para conversar com os extraterrestres, porque eles não usam os vocábulos, eles não usam a nossa língua, alguns deles têm dificuldade, inclusive, para se comunicar e tem que usar tradutores, né, para poder falar conosco. A telepatia ajuda muito, viu? Muito bem, a próxima pergunta da Fai Laringa. Mônica, por que toda vez que estou em algum centro espírita e começa uma reza ou sento, me aproximo das entidades e começo a chorar involuntariamente? É porque você capta um padrão de energia diferente do seu, né? E a emotividade é uma das coisas, porque o nosso centro de emotividade, ele está ali, o sistema límbico totalmente ligado no seu assoalho com a glândula pineal, que é o principal órgão anímico da gente, que é a antena parabólica que nós temos, que capta as emanações das outras dimensões, né? Então, quando você capta uma energia que é favorável, que é mais elevada, então que envolve a gente numa atmosfera energética diferenciada, a pineal capta isso, manda para os neurotransmissores, e aí eles mandam um impulso e a gente chora. É uma possibilidade da gente se emocionar e chorar, né? Porque a gente chora de muita tristeza ou de muita alegria também. Essa é a minha gata, que está fazendo bagunça aqui, ó. Gente, essa é a Toninha, essa deusa sem vergonhinha. Ok, muito bem. Eu peço ao pessoal que está fazendo as perguntas que selecionem suas perguntas, para que sejam perguntas assim, da gente buscar o conhecimento, expandir a consciência e para a gente aproveitar, porque não é todo dia que a Mônica pode estar conosco numa live como essa. Muito compromisso, ela viaja muito, tem muito trabalho, muito evento, agenda extensa. Então, vamos aproveitar esta oportunidade. Vamos trazer perguntas que realmente vão ajudar a todos, ok? A próxima aqui é a Fabiana Calil. Quem são os ultraterrestres? E eles realmente existem? Pois existem pontos de vista bem diferentes em relação a este assunto. Obrigado, um grande abraço a você, Mônica. Um abraço para você também, querida. Então, os ultraterrestres são reportados até pelos extraterrestres como civilizações altamente evoluídas, que já não têm mais um corpo físico, até o perispírito deles, ou corpo astral, é mais sutil do que o nosso. São raças que não têm mais a necessidade reencarnatória, até tem um mundinho lá mais denso chamado quadridimensional ou quinta-dimensional, mas ele já não tem mais um corpo físico, tá? Esses são os ultraterrestres. E a sua gatinha hoje está bonitinha aí. Tá mãe, tá com saudade. Eu sinto saudade do Piscuí, o meu gatinho. Você vê que toda live que a gente faz, quando eu estou lá na minha casa, ele sempre também se apresenta. Mas hoje eu estou aqui distante dos meus bichinhos. Mas ok, vamos lá. Olha, a pergunta agora vem de Moni Kramer. Qual a característica das pessoas que ficarão na Terra? Excelente pergunta. Vai ficar na Terra quem tiver sido tocado pelo bem. Olha só, não estão exigindo um nível excepcional de evolução, não. Basta o espírito ter sido tocado pelo bem, ele tem possibilidades de ficar na Terra, né? Então, qualquer pessoa que tenha sentimentos, que consiga trabalhar com amorosidade, compreensão, paciência, tolerância, misericórdia, que em algum momento queira fazer o bem, esta pessoa tem chances de continuar no planeta Terra. Pelo que dá para entender quando os ETs falam, os espíritos de luz falam, a nota de corte vai ser tão baixa, porque a gente não tem mesmo uma evolução condizente, mas a nota de corte vai ser tão baixa que aparentemente não precisa de muita coisa, não. Mas claramente quem não foi tocado pelo bem vai ser exilado. Quem tiver sido, acredito que dentro de um decibel limitado, de uma faixa limitada, vai ter chance de ficar. Inclusive as pessoas que elevam a consciência e já conseguem raciocinar fora desse paradigma materialista, que a gente diz no nome popular, dentro da caixa, as pessoas que já estão fora desse casulo,
elas já se sentem um alienígena aqui nesse planeta, já se sentem totalmente fora do seu habitat natural. Isso é natural que aconteça com cada um. Já é bom avisar aqui, olha, você que está estudando conosco, buscando respostas, amigo, se você se sentir sozinho nesse planeta de vez em quando, olha, fique tranquilo que isso é o maior sintoma, aliás, um dos primeiros sintomas que acontece com a gente, né, Mônica? A Geliana diz assim, que para evoluir nós precisamos de 3 ferramentas, né? O autoconhecimento, porque se a gente não sabe quem é, não melhora quem é. Conhecimento para a gente ter mais possibilidades de respostas mais elaboradas e complexas. E terceiro é a prática do bem. Então não adianta nada você se conhecer se você não conhecer o universo e não praticar o bem. Não adianta nada você ser um PhD, mil cruzes aí, se você não souber quem é e não praticar o bem. E não adianta nada você só praticar o bem se você não tiver conhecimento e autoconhecimento. Então, nós precisamos dessas 3 pernas, essas 3 colunas mestras para almejar a evolução. Isso que você fala, né? Eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Cara, ontem no Projeto Contato, muitas pessoas falaram isso. Eu não me sinto da Terra, eu não sei o que eu estou fazendo aqui. Há muitos anos atrás, eu falei para a Geliana, o que eu vim fazer nesse planeta? Ela falou, afinidade, você é igual ao resto da humanidade. Então, a gente está aqui por pura afinidade, a gente precisa dessa escola, nesse patamar energético que está agora, para que a gente possa dar o nosso salto quântico, entendeu? Então, está tudo certo, nós estamos no lugar certo, na hora certa, no time mais correto possível para poder evoluir. Exatamente. Mesmo que às vezes você esteja diante de uma multidão e se sinta sozinho, isso é natural. É natural. Ok. Continuamos aqui com as perguntas. A Júlia acabou de enviar mais uma para a gente. Ela diz assim, Mônica, você tomou conhecimento de alguma alteração na nossa realidade temporal no mês de abril? Houve uma vibração interessante energética, sim. O que aconteceu, que eu percebi, que o fenômeno da interface ficou mais raro. O que é interface? É quando você está acordado, trabalhando, e no meio da sua rotina você se vê projetado numa outra situação, num outro lugar, não necessariamente com pessoas que você conhece, e que muda a tua realidade. Só que você está consciente das tuas 2 realidades, tá? Isso é o fenômeno da interface. Então, eu percebi que de abril para cá isso ficou mais raro. Era muito frequente e ficou mais raro. Mas o relógio está andando, você vê pela natureza que ela está mais ou menos acompanhando a estação do ano, então aparentemente nada muito grave, né? Também a gente está aí no momento em que os polos estão se assanhando para uma inversão, isso também dá para a gente uma sensação energética diferenciada. A próxima pergunta vem do Larger View. Quando teremos contatos abertos a nível mundial com seres extraterrestres? Olha, meu amigo, esses contatos já acontecem, né? Ontem tinha 360 pessoas ou mais na Casa do Consolador e todas elas já tinham tido um contato no seu centro, na sua igreja. Tinha um pastor ontem lá que foi falar do contato que ele tinha. Então, assim, o contato já acontece. Físico, tridimensional, não tem como fisicamente, tridimensionalmente, ocorrer esse contato. Os extraterrestres vêm de atmosferas diferentes, gravidades diferentes e psicosferas diferentes. Então, o que é bom para nós, como sobrevivência, pode não ser bom para eles. É uma coisa que a gente tem que entender. A nossa atmosfera é altamente corrompida e poluída com metais pesados, a nossa gravidade é pesada, é densa, que nós somos densos, e a nossa psicosfera, vamos combinar, ela é tóxica até para a gente, né? Então, para ter um contato tridimensional, a gente precisa ter uma condição adequada de temperatura e pressão, que hoje a gente não tem, a não ser que sejam seres moralmente iguais a nós. Com esses, muito obrigada, eu passo o contato, não quero ter. Vai acontecer, eu não tenho dúvida nenhuma, quando nós adentrarmos de uma forma mais segura a essa quarto de oitava acima, que é o planeta inicialmente de regeneração, esse contato vai se tornar miúde, e eu acredito que, sei lá, daqui a talvez 20 anos, o contato físico aconteça.
Muito bem, continuamos com as perguntas. Mais de 530 pessoas logadas conosco nesse instante. Obrigado pela tua audiência. Você que é novo por aqui, por favor, clique no like e inscreva-se no canal, nos ajude. E nós continuamos com as perguntas. E agora a pergunta vem da Silvia Akemi. Mônica, tem um brasileiro recrutando pessoas para uma colônia autossustentável, pois a Terra seria atingida pelo segundo Sol, chamado Helenim. Isso é verdade? Não, a Terra não vai ser atingida por nenhum Sol, não. Fiquem tranquilos. Nem a grandes asteroides que provocarão mudanças. A Terra não morre. A Terra continua. Eu não posso falar a mesma coisa sobre a quinta raça humana, da qual somos todos parte. Espero que nós evoluamos, até no período de transição. Mas a Terra não vai ser destruída. Fiquem tranquilos. Ok, a pergunta agora vem da Mônica Renner. Qual evento que está próximo? Tem a ver com essa que você respondeu. Diz aqui, qual evento que está próximo que dizimará 3 milhões de pessoas em breve? Nada a ver, né? Não vai acontecer isso não, né? Olha, não fui informada de nenhum evento. Que a gente é informado pelos extraterrestres e até pelos mentores espirituais, é que nós devemos economizar água, usar água de uma forma racional, evitar poluição ambiental, evitar o uso exagerado de aparelhos eletroeletrônicos, para diminuir o número de ondas na nossa atmosfera. Isso eles estão falando claramente para nós. O que eles mais nos dizem é para a gente buscar meios muito, muito naturais de sobrevida, tá? Isso eles têm falado. E vou dizer para você, claramente, o número atual de habitantes da crosta terrestre vai inviabilizar a vida se a gente não mudar os paradigmas que vivemos hoje. Então, para continuar vivendo da forma egoísta e canibalística que nós temos hoje, não vai dar para ter 8 bilhões de encarnados, ok? Se a gente mudar, porque tem muita terra por aí, tem muita coisa para ser feita, aí dá sim. Mas nós temos que mudar a forma de sermos para que a gente tenha essa possibilidade. Pelo que a gente sabe, um número significativo de humanos será exilado entre encarnados e desencarnados para que a Terra respire ares e psicosferas mais leves. Muito bem, e eu agradeço a presença de todos vocês que estão conosco, vibrando numa frequência de amor, de paz, nos emanando a todos nós uma energia pacífica, de amizade e de união. Isso é maravilhoso. A gente continua com a próxima pergunta, e desta vez é a Cristina Souza. Boa tarde a todos. Mônica, é possível um ET aparecer perto da cama com a aparência de humano? Como saber se é ET ou espírito? Bom, é possível sim, só que eles têm diferenças anatômicas em relação a nós. Porque a nossa formação anatômica terrícola é bem específica. A nossa energia, a gente lê porque a gente está familiarizado com ela, né? A energia do extraterrestre, a gente sente uma mudança no nosso campo vibratório, no campo vibratório que nos cerca. Normalmente, uma sensação de tempo parado. A gente sente como se o tempo parasse. Ou uma pressão na nuca, ou o nosso coronário parece que acelera, né? E a gente tem essas sensações energéticas. Como saber se é um espírito de luz ou um ET, se ele se mostra como um ser adâmico, né? Os ETs têm olhos muito grandes. É interessante isso, que a maioria deles tem olhos grandes. Mas tem um pessoal aí, principalmente, por exemplo, de Marte, que eles são muito parecidos conosco. Você tem que olhar muito detidamente para perceber alterações da forma deles. Eles costumam ser mais altos do que nós, porque a gravidade deles é menos pesada. Então, a expansão dos ossos deles para cima é mais comum, né? É uma característica interessante, porque a gente fala, o ET tem 2,5 metros, 3 metros, até 4 metros de altura. Mas é uma das consequências de você viver num regime de gravidade menos forte, né? Menos pesada como a nossa. O que eu acho, assim, a coisa mais simples é a leitura energética. É uma energia que eu estou familiarizado, provavelmente é um ser de luz da Terra. É uma energia diferente. O nosso perispírito registra, viu? Ele vai indicar, tem alguma coisa diferente, acende uma bandeira amarela, tá? A próxima vem da Vivi Rodrigues. Qual é o padrão e características de quem foi contatado e abduzido?
Ambos são extremamente ansiosos e inseguros, porque a gente não tem controle sobre o processo, não tem controle sobre o fenômeno, e isso gera sobre nós um ciclo de ansiedade muito grande. Então, abduzido e contatado é ansioso. Ambos são líderes, ambos são carismáticos, mas o contatado é um líder nato, é um formador de opinião, é uma pessoa que se diferencia do restante da humanidade, né? O contatado pode apresentar fobias, como medo de altura, medo de lugar amplo, medo de lugar fechado, medo de avental branco, de foco de luz, de sala de cirurgia, de agulha, medo de inseto, por exemplo, né? Porque muitos insetóides estão relacionados aí com abduções. E já o contatado, ele tem uma visão mais amena dos extraterrestres. Ambos têm um sentido de amor ao planeta Terra importante. Ambos têm a sensação de terem algo a realizar e o contatado realiza mais do que o abduzido. O abduzido é mais travado, ele tem uma energia inercial maior, mas são seres diferentes. A mediunidade dos dois, ou paranormalidade, como você quiser chamar, é bastante ostensiva em ambos os casos. Alergias acontecem nos dois casos e uma amplidão de visão da vida maior. A próxima pergunta para a Mônica vem de Draco Luke. Ele pergunta o seguinte: alguns contatados vão ser retirados, levados em corpo físico para outros planetas nesse período pré-data limite? Eu acredito que durante a fase mais difícil da transição, isto pode acontecer tanto quanto abduzidos, como a contatados, como a missionários da luz que estejam na Terra, tá? Eu acredito que isso seja possível, porque, inclusive, nós temos algumas indicações deste tipo de, vamos chamar, convite. Mas, para a maioria de nós, vai ser ralando aqui mesmo o período da transição, porque a gente foi treinado, né? Todos nós humanos, para a possibilidade evolutiva, então a gente não vai fugir dela. A próxima pergunta, interessante, aqui do Rodrigo Lobo. Doutora, muito tem se dito que o processo de transição não existe e faz parte de uma agenda negativa de forças ocultas, de uma inteligência artificial que manipularia tudo, inclusive até eu e você aqui, Mônica. E aí? Olha, eu não concordo, porque eu escuto falar de transição planetária desde a minha infância, nas naves, né? Eles não falam transição planetária, eles falam transmutação quântica. Agora, se você ler na Bíblia, ela está relatada, se você ler no Alcorão, ela está relatada, no livro dos mortos dos egípcios, nos livros sagrados da cultura védica, nos livros sagrados chineses antigos, da China imperial, no livro dos espíritos, muitos espíritos falam disso. Então, é uma questão também de você perguntar, será que quem está dizendo que a transição é feita para a manipulação da massa, será que quem diz isso não está querendo manipular a massa justamente para que ela perca o foco e comece a acreditar que está tudo bem, que não vai acontecer nada, que não tem que mudar nada? Porque os dois fatos têm que ser ponderados, né? Os dois lados dessa equação podem estar sendo manipuladores dos incautos. Ok. A próxima pergunta é da Veridiana Lourenço Tavares Santos. Ela pergunta o seguinte: Mônica, olhando para uma pessoa, você consegue saber se ela é índigo ou cristal? Se sim, como ocorre essa identificação? Quando eu tenho condições de ver a aura da pessoa, eu digo se ela é índigo ou cristal pela cor da aura, tá? Mas você sabe que clarividência não é quando a gente quer, né? O telefone toca de lá para cá, como dizia o Chico. Então, quando acontece de eu ter clarividência pela cor da aura, eu digo sim. Essa é a orelha do meu outro gato, Napoleão. Mas, normalmente, sentindo a pessoa, escutando, observando a pessoa, que a gente consegue definir se ela é índigo ou se é cristal. Esta pergunta agora vem do canal Locação de Geradores. Gostaria de saber o que está acontecendo comigo. De uns tempos para cá, à noite, sinto que estou sendo observado. E quando durmo, eu e minha esposa vimos luzes muito fortes e grandes se movimentando. Olha,
tanto pode ser fenômeno extraterrestre, como pode ser a visualização e clarividência do plano espiritual, né? Que tipo de energia cerca vocês dois? Essas luzes são esferas luminosas dentro do quarto de vocês ou são esferas que vocês veem no céu? Dá para você dar mais detalhes, por favor? Porque é bem interessante o que você está relatando. Continuamos assim que você formular o restante, que a Mônica te pediu, a moderadora me passará e nós traremos para a sala. Agora, o Marcos Alves. Essas alterações geofísicas citadas são relativas à chegada de algum astro intruso em nosso sistema solar? Não, são do planeta Terra. São nossas, autogeradas, tá? Não, quando o Hercólobus passar, o que a gente tem que se perguntar é se o Hercólobus é deste universo ou de um universo paralelo. Se o Hercólobus é da dimensão em que nós estamos ou se é de uma outra dimensão. Então, assim, o que vai acontecer geofisicamente vai ser autogerado pelo próprio planeta Terra. Isso eles têm sido muito claros para todos os contatados e abduzidos que recebem informação, isso é deixado bem claro. A pergunta agora, André de novo, ele diz o seguinte: quais são as principais características de híbridos humanos encarnados? Muito boa pergunta. Olha, os cristais são híbridos encarnados, né? Então, essas crianças que têm aí um desenvolvimento neuropsicomotor muito maior, que têm uma habilidade para as artes, notadamente a música maior, que tem uma visão da vida e da natureza mais fraterna do que nós temos, são representantes, já são os híbridos, né? Agora, existem híbridos que... É claro que a gente tem que considerar que não são só os ETs confederados, a comando do Diretrizes Planetárias da Terra, que estão criando os híbridos, que são a nova raça humana, né? O governo oculto aí, os draconianos, também estão desenvolvendo híbridos no sentido de povoar aquilo que eles julgam ser o planeta deles. E você pode ler isso nos livros do David Jacobs. Embora eu ache o David muito fatalista, eu não posso menosprezar a maior casuística de pesquisa de abduzidos que existe na história, que é a do David. Ele tem um volume de mais de 1.400 pessoas protocoladas por ele, que foram abduzidas ou contatadas. E a gente então não pode jogar fora o relato dessas pessoas, nem as conclusões que ele chega. Não é a realidade do que nós vemos aqui, do que a Gilda vê, do que a Margarete Áquila vê, do que eu vejo, do que talvez o Cláudio Brasil veja. Eu não converso com o Cláudio para saber a pesquisa dele, mas ele trabalha com a Gilda me passa relatos. Então, não é a nossa realidade, mas é uma realidade que você não pode descartar. Então, nós temos esses dois tipos de híbridos. Existem híbridos, para você ter uma noção, e eu posso dar testemunha de dois com os quais eu tive a infelicidade de cruzar, que eles tinham modificações físicas, né? Assim como você está vendo o Flávio e está me vendo, eles mudam a forma física, né? De homem para mulher, por exemplo, ou de humano para reptiliano, por exemplo. Então, esses híbridos são híbridos draconianos, são das primeiras 2 gerações ou 3 de híbridos, gerações que não deram certo, gerações que estão aí perdidas e perdendo quem as acompanha, né? Mas esses híbridos também existem, tá? Continuamos aqui com as perguntas. Hoje, Mônica de Medeiros respondendo as perguntas do chat. E esta pergunta agora vem da Cláudia Bittencourt. Ela diz assim: Mônica, fiz curso de Reiki e na ativação vi um ser espiritual em uma luz violeta e energia de bem, muito intensa. Pode ser um extraterrestre? Pode ser sim. O Reiki é uma porta de entrada muito forte para os extraterrestres. Então pode ser sim, Cláudia. A próxima pergunta do Giancarlo Prado. Você conhece Deixa eu ver aqui. Ô Giancarlo, eu me abstenho de falar o nome das pessoas porque eu não sei. Às vezes eu entro numa coisa meio capciosa aqui, de gaiato, então você me perdoe, tá? Não vou falar essa aqui, viu, Giancarlo? Porque eu conheço
quem é a pessoa, às vezes eu digo um nome aqui e arrumo problema. Tá bom, Giancarlo? Quando for assim, você fale com uma moderadora antes, para ver se a gente passa ou não aqui para a sala. E mesmo assim, de vez em quando, o pessoal ainda me pega, eu acabo mandando uma que não era para passar, e a gente tem que tomar cuidado. A gente tem um canal, a gente tem que ter uma sabedoria aqui incrível, tem que pisar em ovos. Muito bem. Posso falar uma coisa, Flávio? Posso falar uma sim. coisa? Eu acho contraproducente falar de qualquer pessoa que não esteja presente. Porque se você elogiar, você pode estar pagando mico. Se você criticar, você está sendo sem vergonha. Então, de modo geral, cada qual responde por si mesmo, entendeu? Então, não vamos nem nos preocupar com o que os outros fazem, vamos preocupar com o que a gente faz. Exatamente, é isso aí. Então, pessoal, sem nomes, ok? Nem de quem está aqui, nem de quem já partiu dessa para melhor, e vamos seguindo o barco. O Fabião, você anda vendo pessoas que lembram de ter caído aqui dentro de câmeras de criogenias, hibernação, quando descobrem o ocorrido? O que se fazer com os traumas das lembranças? Olha, eu não conheço ninguém que lembre de ter ficado numa câmara de criogenia, tá? Ontem me perguntaram se é possível um extraterrestre deixar o corpo numa câmara de criogenia e vir para a Terra, animar um corpo terrestre e depois voltar para o próprio corpo. É possível, sim. Agora, eu não conheço nenhum humano ou extraterrestre que tenha me relatado o tal processo. Também não conheço tanto humano e tanto extraterrestre assim, né? Vamos combinar. Mas não tenho nenhum relato de casos como esse, viu? Se você quiser, me escreve no meu e-mail, por favor. Se você quiser me relatar uma situação pessoal sua, ou que você tenha sentido, para a gente poder fazer uma pesquisa, ok? A próxima agora vem o Marcos. Mônica, tudo bem? Você tem contato ou já visitou civilizações intraterrenas? O que você poderia dizer delas? Olha, meu amigo, eu tive contato com um único intraterreno lá na cidade de Erques, que fica no universo paralelo, em Capilla del Monte, na região de Córdoba, Argentina. Eu estava lá em meditação, né? E eu já tinha sido avisada, a gente viu a nave, que eu até achei que era extraterrestre. Depois eu entendi que não era, porque o formato dela era diferente, a cor era diferente. E esse ser se apresentou como Aru, habitante da cidade de Erques. E a Margarete Áquila teve uma projeção tão intensa que ela ficou com radiação, como se ela tivesse uma queimadura de radiação no rosto dela. Isso diagnosticado por 2 médicos amigos meus. Uma delas, uma pediatra alergista extraordinária, que é minha amiga pessoal. Ela falou, nossa, a Margarete deve ter feito laser, né? Eu falei, não fez, porque a gente chegou da Argentina ontem. Então, ela ficou com uma queimadura física da radiação dessa cidade de Erques. E foi o único contato que eu tive com eles, tá? Ele estava de óculos, um óculos esquisito, com uma lente que parecia fundo de garrafa, sabe? Verde, porque a luminosidade da gente é diferente da luminosidade dele, né? E eu achei a pele dele muito branca, assim, sabe? Lagartixosa, mais branca do que a minha. Mas foi o único contato que eu tive. Agora, a gente sabe que existem aí várias colônias intraterrenas, algumas delas que são de extraterrestres que formaram colônias dentro de cavernas, né, muito amplas, dentro de chamam de bolhas dentro da Terra. Eu quero dizer que você que está participando conosco da live de hoje, se você quiser participar do Superchat, olha, vai ser legal. Fica muito bonitinho quando eu vejo ali uma mensagem do Superchat e tal. Inclusive, quem participa do Superchat tem uma prioridade. Você clica lá no Superchat, você faz a sua doação para o canal e ainda você pode escrever a tua pergunta e a pergunta passa na frente. É igual aquela fila que você vai ao banco, a fila da prioridade. Viu? Então tá, nós continuamos aqui com as perguntas e dessa vez, deixa eu ver aqui. Agora vem... o Rafael Barreto. Por que na casuística ufológica quase não se vê seres reptilianos? Amigo, vê sim.
principalmente no trabalho do David Jacobs, é praticamente só reptiliano que ele relata. Que talvez os reptilianos obrem ou operem pouco aqui no Cone Sul, no hemisfério sul, mas no hemisfério norte eles são muito frequentes. Se você ler os livros do David, você vai ver que ele praticamente só se refere aos reptilianos, tá? Tome cuidado com casuística, porque o pesquisador materialista é bastante limitado no que tange ao diferente. A próxima pergunta para Mônica de Medeiros vem da Valéria Paz. Falando em Valéria, lembrei da Valéria Canevari. Valéria Canevari, um abração para você, querida. Bom, a Valéria Paz diz o seguinte: Mônica, em todas as pessoas, o despertar começa com esta inquietação. Algo me fez recordar no comecinho de abril deste vídeo, de Chico Xavier, do Pinga Fogo, e a partir daí senti essa inquietação. Oi, isso é uma realidade, tá? Quando a gente é ativado, a inquietação começa, porque começa o questionamento. Você começa a se questionar, é como se fichas começassem a cair e você tem um tempo para você organizar essas fichas, entendeu? Então, isso leva a essa inquietação, esse questionamento. Eu tenho alguma coisa para fazer, mas o que é? Eu não sei nem por onde começar, nem sei o que é que eu tenho que fazer. Isso é sinal de que você foi ativado. E muita gente, mas muita gente, tem sido ativado desde dezembro para cá. E isso faz parte do evento, tá? Da expansão consciencial que vai acontecer já. Muito pertinho. Muito pertinho. Continuamos com a próxima pergunta do Rodrigo Lobo. Mônica, assim, você tem conhecimento sobre uma recente alteração na nossa linha temporal, em nossa realidade? Então, essa pergunta já foi feita por um outro amigo, né? O que eu falei, vou responder de novo. Os polos estão se assanhando para uma possível inversão. E a ressonância Schumann, a camada de ressonância de Schumann, está acelerando, como ela vem acelerando já aí continuamente há algum tempo. Então, sim, a gente percebe uma alteração na malha espaço-tempo, ok? Até eu comentei que o fenômeno da interface está ficou mais raro, e até pelo que me aconteceu ontem e hoje, eu senti muita interface ontem e hoje, talvez ele esteja acelerando. Mas é claro que você está certo, há essa movimentação da malha espaço-tempo. Continuamos com 700 pessoas ao vivo logadas conosco nesse instante, e a pergunta que vem agora é da Denise Chique. Mônica, boa tarde. Eu tive um sonho em que eu sonhava que tinha sido abduzida e depois acordei do sonho e estava com muitos fios acoplados do peito e pescoço. Isso pode ter sido real? Pode ter sido real, sim. Qual foi a sua sensação energética quando você acordou no seu corpo físico de volta? Você tinha alguma marca física? Você teve alguma alteração de apetite? No seu volume de buscar água e de eliminar água? Mudou mais alguma coisa? Tipo, mudou seu fluxo menstrual? Apareceu alguma alergia? Dá para você me reportar se teve mais alguma coisa diferente? Flávio, eu posso passar meu e-mail para essas pessoas me escreverem? Claro, claro. Tá. Modemedeiros, tudo junto, modemedeiros@gmail.com. Por favor, me mandem seus relatos. Olha, eu vou dar um recado aqui para Vera Duarte Misurelli, nossa moderadora. Vera, é o seguinte, você já dá um toque para o pessoal, e o pessoal também que está me ouvindo, é óbvio. Gente, vamos dar um tempinho com as perguntas, porque tem muita pergunta. Olha, tem muita pergunta, dezenas. Assim que a gente conseguir passar todas essas, a gente continua com perguntas se tiver tempo. E a Mônica está no plantão e tal, e a gente vai fazer assim, de modo que não fique muito cansativo para ela. Tá legal? Então tá. Eu espero que vocês compreendam. Dá um tempinho aí nas perguntas, guardem com vocês, e assim que possível a gente volta com as perguntas novamente. Vamos responder essas primeiro, que está na agulha. Ok, pessoal? Nós continuamos, então, com as perguntas que estão aqui. Hoje, Mônica de Medeiros respondendo as perguntas do chat. E eu agradeço a presença de vocês que estão neste canal. Continuamos, então, com as perguntas. A Veridiana Lourenço diz assim:
O fato de uma pessoa ser interessada pela ufologia desde criança significa algo ou é inerente à maior parte das crianças? Depende da geração, né? Porque hoje elas já nascem dentro de um disco voador. Então, os nossos adolescentes e as nossas crianças têm muita familiaridade com o assunto extraterrestre. Mas se a gente for falar de geração anterior, pessoas aí com 40 anos, 50, 60, 70, têm esse interesse, não havia o inconsciente coletivo formado, não havia tantos extraterrestres recém-chegados ao planeta Terra, então claramente isso indica que a possibilidade de um contato ou de uma abdução. A Cíntia, Letícia, olha essa pergunta aqui, hein? Todos os membros das famílias reais são draconianos? Essa seria mais uma pergunta para o David Icke, né, Mônica? Olha, dizem que sim, né? Se a gente levar a ferro e fogo que o Credo Mútua falou, todo mundo de sangue azul é draconiano, né? Mas não dá para a gente se radicalizar. Nem todo mundo é santo, nem todo mundo é demônio, né? Mas, lógico que a gente sabe que há um DNA, vamos dizer, diferente, que quer se manter diferente e por isso não entrecruza com humanos terrícolas, mas isso vem mudando ao longo do tempo, né? Então, talvez ainda existam alguns dracos puros, mas nem todos. Mas nenhum presidente norte-americano é de família real e a gente sabe das ligações draconianas que eles todos têm, né? Ah, essa da Cíntia Letícia também. Mônica, vale a pena fazer o mapa natal e o mapa anual? Olha, eu nunca fiz, mas eu tenho amigos que fazem frequentemente, né? E para eles vale muito a pena. Então vai muito daquela sua crença. Na verdade, é a sua crença que tem que nortear você. Se você dá credibilidade, se você se apoia nisso para projetar de uma forma lúcida e boa a sua vida, não tem problema nenhum. Dependendo de quem faz, tem alto grau de acuracidade, tá? Por exemplo, Juliano Posati sempre me fala do Jaime Lauda, lá de Curitiba, como um cara excepcional para fazer isso. Minha mãe também tem um que ela adora fazer. Eu, particularmente, nunca fiz. Mas você sabe que até eu fiquei tentada em fazer, né? Talvez eu faça ainda esse ano, entendeu? Não tenho nada contra quem faz, não. Que depende do profissional que você escolhe para fazer, entendeu? Porque isso é uma faculdade mediúnica também, não é só conhecimento científico, porque isso tem um conhecimento científico, mas também tem uma faculdade mediúnica agregada nisso. Parece que tem superchat, deixa eu ver. Quem foi que participou aqui do superchat? O Araguaci Carlos de Andrade doou no superchat. Ele diz assim: atingimos a massa crítica para que haja o ponto de ruptura. Muito bem. Quase. Quase. Estamos quase lá. Estamos quase lá. Está faltando bem pouquinho para acontecer isso. Ó, o superchat bombou agora, hein? Rapaz, aqui tem uma doação aqui, deixa eu ver de quem. Ah, o Tec Nidin também doou no superchat. Valeu. Mônica, por que nos tempos antigos não se falava em extraterrestres, raças cósmicas, Matrix, arcontes, reptilianos, Anunnaki, etc.? O que é que você chama de tempos antigos? Porque na era das cavernas eles desenhavam, na era de Cristo eles falavam de bolas no céu, bolas de fogo, sóis. Na era medieval eles pintavam, na Renascença eles pintavam naves, né? Então, enquanto a gente teve o predomínio dos dogmas das religiões, o fenômeno extraterrestre era bastante frequente na manifestação cotidiana das pessoas. Através das artes, a gente vê isso com facilidade. A partir da Revolução Industrial, quando a ciência se torna progressivamente predominante, é que isso cai no ocaso até o advento da Segunda Guerra Mundial, onde a gente precisa, o medo, né, leva a gente à busca de novos paradigmas, e aí, estando preparados, nós passamos a ver as naves que sempre estiveram lá. Então, isso é um importante dado que a gente não pode ignorar, né? Só que, veja, termos como Matrix não tinha naquela época, a gente não tinha vernáculo para expressar muitas das coisas que você falou. Não havia o conhecimento científico para dar nome a estes eventos, tá?
eles falavam de outras formas. Se você vai no Nordeste brasileiro, que tem uma casuística brilhante, viu? Mais brilhante do que a do Sul, eles não falam em naves, eles falam em bolas de fogo. É muito comum no sertão do Ceará, da Paraíba, Campina Grande, nós tem muita coisa do Ceará e Paraíba, de bolas de fogo no céu, Pernambuco, né? Que o pessoal do sertão fala. Eles não falam em naves, eles falam em bolas de fogo, o índio fala. Né? Os nossos amigos da tribo Cariri Chocó, eles falam que eles são de origem extraterrestre. Né? Por exemplo, meu querido amigo cacique de grupo Kairá, Kairá significa aquele que veio das estrelas. E ele deu o nome para o filho dele de Haiká, filho das estrelas. Então, civilizações não culturizadas se abrem muito mais para esse processo do que as culturizadas, onde a ciência predomina. Sabe, eu digo assim, ó, os evangélicos são donos de Jesus, os espíritas da verdade, os católicos da santidade, os budistas da iluminação, os judeus de Deus, os muçulmanos da terra. Mas a ciência é dona de todos nós, né? Ok, continuamos então com mais perguntas. E desta vez, a pergunta vem do Osmir Cabral Flores. E ele diz o seguinte: muitas pessoas têm relatado problemas de zumbido nos ouvidos. Alguns dizem que isso é a nossa mudança no nosso DNA. Olha, a gente tem que pensar o seguinte, tá? A gente está vivendo num mundo atropelado de ondas, né? Porque nós temos celulares, tablets, iPads, televisões, iPods, rádios, ou seja, nós temos ondas de todos, geradoras de fábricas e tal, então existem muitas ondas. É claro que o nosso ouvido humano não capta estes hertz de forma consciente e traduzível para o nosso cérebro, mas elas estão aí. Então, uma boa parte desses zumbidos pode ser advinda dessa multiplicidade de ondas que existem hoje enlouquecendo os nossos cérebros. Uma outra porcentagem advém de problemas do ouvido interno, como, por exemplo, a autoesclerose, que é o endurecimento na nossa membrana timpânica, né? Ou de lesões do ouvido, por causa que a gente anda o tempo inteiro com o fone de ouvido, com o telefone na orelha, o barulho, né? Essa cacofonia que nos cerca, faz com que a gente fale cada vez mais alto. Então, isso são causas físicas para o zumbido. E uma outra causa para esses zumbidos é o plano espiritual, que está aí, tanto o plano espiritual superior como o inferior, em plena guerra. Então, você tem ondas elétricas, espirituais, eletromagnéticas, espirituais que você capta. E o outro percentual é de chips, ou dispositivos que são colocados tanto no corpo físico quanto no perispírito ou corpo astral, que também podem provocar estes zumbidos, né? Então, assim, mudança de DNA, eu não digo que não seja, mas para mim é o fator menos preponderante nesses zumbidos que a gente chama de tímidos. 733 pessoas logadas conosco neste instante. Eu quero te perguntar o seguinte, meus amigos, minhas amigas. O meu áudio e o áudio da Mônica tá legal? Tá bom? A conexão está boa? Qualquer coisa, dê um retorno para a gente no chat. Nos diga se está indo bem a nossa transmissão. Nós continuamos com as perguntas e, desta vez, a pergunta vem de Elilda Bergo. Boa tarde a todos. Qual a procedência da IA, Inteligência Artificial? ET. Ela é tecnologia que foi trazida para a Terra, trocada com determinados governos, não todos, mas é tecnologia extraterrestre. Olha, o Daniel Dantas, ele está falando assim: Flávio, pede para a Mônica falar desse chacoalhar que a Sheliana falou. Então, ela não entra em detalhes, tá? Mas é um chacoalhão no sentido de levar a gente a questionar se os nossos paradigmas são verdadeiros, se as nossas atitudes, as nossas escolhas são as mais adequadas para a sobrevivência da raça humana. A próxima é do Anjo Carlos da Rosa. Mônica, quais ETs têm aparência demoníaca? Olha, eu não sei, eu não acho que nenhum deles tem.
sei lá, eu não acho nenhum ET com aparência demoníaca, entendeu? Eu acho que quando eles olham para a gente, eles veem na gente um negócio bem esquisitinho também. A primeira vez que eu vi um insetoide, foi um louva-a-Deus, eu dei um berro, né? Ele deu um berro em resposta, entendeu? Então, eu não conheço nenhum ET com aparência demoníaca. Os mais feinhos são os reptilianos, porque a gente não gosta muito de jacaré, essas coisas assim. Mas deu cobra, né? Mas demoníaco eu não conheço nenhum, não. Ô, Mônica, eu lembrei de uma coisa. Quando você está assim no final de tarde, no happy hour, com os amigos, né? Geralmente entre homens, isso tem esse comentário, né? Diz que não tem pessoa feia, diz que o cara que bebeu pouco. Não, homem, tem capeta feio, viu? Às vezes é porque você tomou pouca puro malte. Vamos lá, isso só para descontrair aqui, viu? A gente continua com as perguntas. A Valéria Paz. Mônica, é normal entre os despertos não conseguir se encaixar nas religiões, mas ainda assim terem sua espiritualidade bem resolvida? Claro que sim, porque a religião ela é uma forma de coligar-nos de volta à essência divina. Ela é obrigatória e necessária? Não. Se você tem maturidade suficiente para transitar na lei moral da ética, né, que se você tiver condição de transitar na ética, você não precisa de dogma nenhum te dizendo o que, é que você tem que fazer. Então, a espiritualidade não depende do dogma, depende da ética com que você vive. Ok, mais pessoas participando do Superchat. A Márcia Silva fez a sua doação. Obrigado, Márcia. Valeu. Deixa eu ver se tem mais alguém aqui. Paraná, Paraná, porque o chat aqui está bombando também. Toda vez que a Mônica vem para cá, vocês sabem, né? Essa movimentação, muita gente. E a próxima pergunta agora vem do Trinity. A nossa própria crise capitalista nos obriga a nos submetermos. Alguma esperança para nós, artistas, já que também se trata de uma atividade necessária para a nova humanidade? Olha, eu coloco a arte como fundamental para a nova humanidade, a arte de nível, né? A arte de qualidade, a arte que eleve as pessoas e não que as rebaixe a seres que vivem da cintura para baixo, sem cérebro, né? Então, a arte, para mim, é essencial na construção da nova raça humana e da nova terra, viu? Nós vivemos um momento torpe, onde a arte é algo que aniquila a capacidade de pensar, manipula, massifica, mas eu tenho um respeito enorme por quem faz arte de verdade. E olha, eu não estou categorizando arte a nível, né? Acho que tem vários níveis aí de arte, mas todos eles, dentro de padrões de elevação, são absolutamente fundamentais para que a nova Terra possa vir a existir. Mais uma participação do Superchat, Rosa ODDC, obrigado pela tua generosidade. Continuamos com as perguntas, desta vez a pergunta Valéria Paz. Algumas páginas e canais estão ensinando e incentivando a meditação para que consigamos sair do corpo de forma consciente. O que a doutora fala sobre isso? Eu vou te dizer o que a Sheliana fala. Faça hoje, não deixe para aprender isso amanhã. A Sheliana está nos estimulando a meditar para nos projetarmos lúcidos de uma forma rápida. Então, é o que ela mais tem insistido com a gente, né? Além do que ela já insiste normalmente, ela tem estimulado bastante a gente a procurar meditação e desdobramento lúcido, projeção astral lúcida. Ok, a próxima pergunta, o Breno Santana. Ele está perguntando se Peruíbe, São Paulo, é um local de grandes aparições de UFO. É sim. A casuística ufológica de lá é muito boa. Na Serra da Jureia tem uma base subaquática e em dezembro de 2003, 189 pessoas da Casa do Consolador, entre trabalhadores e assistidos, estávamos lá para fazer a nossa festa da praia e tivemos um encontro em massa, um avistamento em massa, que durou entre 20 e 22 minutos, de muitas naves no céu, e todas essas testemunhas relatam, está no livro que a Margaret Ackley e eu escrevemos, o Projeto Contato, está lá o relato com o nome e RG de cada pessoa para atestar o fenômeno. Tem muita casuística ufológica lá.
Olha, continuamos com as perguntas. O Daniel Romão diz o seguinte: após as bombas atômicas alienígenas, foram os governantes ofereceram energias não destrutivas. Foi recusado. O contato foi de forma consciente ou em desdobramento? Não, físico, presidente. Contato físico. Os confederados e os não confederados tiveram contatos físicos com governantes da Terra. E ele perguntou também se foi entre cientistas ou presidentes. Presidentes e cientistas. Nós continuamos agora com a questão do Manuel Andrade. Como desenvolver a glândula pineal? Então, você não desenvolve a glândula pineal. O que você faz é você ativar a pineal através do desenvolvimento da sua paranormalidade ou mediunidade, tá? São coisas diferentes. A paranormalidade é um fenômeno intrínseco da pessoa e a mediunidade é um fenômeno em que a pessoa atua como telefone multidimensional, tá? Mas aí é o desenvolvimento mesmo, é o treinamento tanto das capacidades paranormais quanto das capacidades mediúnicas. O Arderville, a Vera e também as moderadoras, diz assim: quem é Jesus Cristo para a doutora Mônica? Para mim, ele é o maior exemplo de que é possível se tornar um espírito perfeito. O símbolo maior do amor incondicional, o grande exemplificador da lei da fraternidade desta galáxia, um espírito que numa auto-outorga de imenso amor nasceu entre nós para nos chacoalhar vigorosamente e de uma forma amorosa, dando-nos o sentido de que há outras possibilidades. É um extraterrestre? Claro que sim. Nenhum de nós é terrestre, por que ele ia ser, né? É um ser deste universo? Acho pouco provável. Acho que Jesus é um filho de um outro universo, um ser da mais alta hierarquia, amor incondicional na forma de um gentil gigante, cujo olhar é inebriante, a voz é uma melodia e um abraço dele te coloca no mais gostoso dos lugares, chamado paz. O Rodrigo diz o seguinte: adoraria que a senhora nos falasse um pouco sobre a guerra cósmica e formação deste universo e etc., sob sua ótica. Olha, eu não sei de uma guerra para formar esse universo. Eu sei que esse universo foi formado por um propósito divino e que prepostos da fonte criadora deram forma a esse nosso universo, que é o mais jovem, né? É um universo em plena expansão ainda, é um universo ainda por se amadurecer, ele é, sei lá, o Big Bang parece que não aconteceu há tantos bilhões assim atrás. Então, não houve guerra para a formação do universo. Fala-se muito de um conflito na nossa galáxia, nesse nosso canto aqui da galáxia, chamado Guerras de Órion, que teria sido a rebelião de Lúcifer, onde um grupo de espíritos tenta tomar o poder, grupo de seres, né, tenta tomar o poder da galáxia. Aparentemente, os draconianos que estavam aí nessa parte mais belicosa, e até é compatível, porque os reptilianos são mais belicosos mesmo, e eles acabaram fazendo um grande estrago, com destruição de planetas e civilizações que acabaram se retrasando muito, como é o nosso caso. Nosso planeta foi um planeta rebelado, né? Parece que um dos grandes embates que nós sofremos foi esse, de sermos um planeta rebelado. Então, essa guerra cósmica aparentemente aconteceu pelo que alguns extraterrestres falam, tá? Então, existe um fio nisso daí, e eu vou te falar uma coisa: se você ler os livros védicos, você vai encontrar lá a descrição de uma guerra nas estrelas. É exatamente este o termo: guerras nas estrelas, onde seres de luz e seres de escuridão batalham pela governança do universo. Isso é super interessante. Se você gostar desse tipo de leitura, eu te recomendo ler. No livro Projeto Contato 2, que a Margarete e eu escrevemos, eu falo bastante dessa parte dos Vedas. Como é que está o clima aí? Você está falando de São Paulo, não é, Mônica? Estou em São Paulo. Como é que está aí? Está frio? 21 graus. 21 graus? 20 graus, tem nuvem, tá um ventinho. Acho que vai chover nos próximos dias.
Como é que está a tua disponibilidade? Podemos continuar mais um pouquinho? Podemos continuar até umas 7h15, tá? Porque aí eu vou ter que ver o plantão como é que tá. Tá bom, então. Bom, então, gente, aproveitem, temos mais meia horinha com Mônica de Medeiros. Vamos fazer valer essa meia hora. Vamos direto ao ponto, eu não vou enrolar, prometo. Vamos lá para as perguntas, que afinal de contas esse programa é para vocês. As respostas são para vocês. Tem mais uma pessoa que participou aqui do Superchat? Marmaia Nóbrega. Marmaia. Olha, me perdoe se eu não estiver pronunciando o teu nome correto, hein? Mas eu acho que Marmaia. Um dos dois. Nóbrega, diz assim: Mônica, sou mestre de Reiki. Tem como aplicar o Reiki para que eu consiga me conectar diretamente com a Confederação Planetária? Olha, não existe um curso de Reiki para este fim. O que existe é uma correlação muito clara entre o Reiki e o contato extraterrestre. Na Casa do Consolador, entrou o Reiki, 3 meses depois começaram os fenômenos extraterrestres. Ok, vamos para as perguntas. Olha, pessoal do chat, por favor, Vera Duarte Misurelli, avise-os já, confirme este aviso, que encerrado as perguntas. As perguntas estão encerradas porque provavelmente não dará tempo nem mesmo de passar todas essas. Olha só, Mônica, sabe quantas perguntas tem na sua totalidade? Eu vou te falar aqui só para você ter uma base. 100 cravadas, 100 perguntas. Olha aí, hein? Puxa vida. E nós já respondemos, acho que a metade. Bom, ou mais da metade. Vamos lá. Fala a respeito dos implantes. É a Simone. Fala a respeito dos implantes de... Já aparece um corpo estranho no RX, mas como ter mais certeza de ser implante antes de fazer cirurgia? Olha, Simone, a gente pode ter implante no corpo físico e no perispírito, tá? Ou corpo astral, né? O Dr. Roger Leyer, com quem eu tive a felicidade de trocar muitas e muitas ideias, ele fez uma classificação através de muitos chips que ele retirou de abduzidos e contatados norte-americanos e canadenses que chegaram até ele. Ele classificou morfologicamente, ou seja, de acordo com a Constituição, né? Então, ele falou que existem chips metálicos, que podem ser de cobre e um outro metal existente ou não no planeta Terra. Existem chips semimetálicos, que têm um núcleo de metal, normalmente cobre, envoltos por um tecido orgânico, que pode ser vegetal, humano, animal, terrestre ou não. E os chips orgânicos, que são normalmente feitos com o tecido do próprio hospedeiro e não tem qualquer tipo de metal nele, tá? Eu faço uma classificação pela função, né? Então, os chips podem ser físicos ou extrafísicos e eles são chamados de neutros quando eles são apenas para a monitoria do objeto de estudo, que nem aquelas plaquinhas que a gente coloca nos animaizinhos para estudar as migrações. Podem ser facilitadores quando são colocados com a finalidade de potencializar o que nós já temos, tipo memória, mediunidade, capacidade de expressão, liderança, etc. Ou chips indutores, que são colocados com a clara intenção da pessoa ser levada a executar ações que ela tem inerentes a ela, mas que ela não faz. Tipo o serial killer, por exemplo, aquele cara que foi lá para Las Vegas e matou mais de 200 pessoas sem nenhuma causa, porque ele não tinha nenhuma causa para fazer. Esses chips indutores são colocados pelos trevosos do governo oculto, os facilitadores são colocados pelos confederados e os neutros pelos dois lados podem colocar, tanto no corpo físico quanto no corpo perispiritual. Se você tem uma imagem radiológica ou seja uma imagem, um exame de imagem, ressonância, tomografia, raio-x ou ultrassom, e nele se identifica um corpo estranho, a melhor indicação é seguir o que o seu médico lhe disser. Está num local que provoca dor, que tem algum risco, tira. Se o seu médico não te aconselhar a tirar, deixa. Porque se for um chip do bem, os ETs do bem vão lá e colocam o outro no outro local, tá? Ok, participou agora do Superchat PKB Networks com uma doação. Gratidão, PKB.
Continuamos agora com a pergunta, e a pergunta vem de Giva Bastos. Boa noite. Fala-se muito que o karma individual acabou. É verdade? Não. Não, a verdade nunca vai acabar enquanto houverem pessoas de moral reduzida como a nossa, né? Enquanto nós estivermos por aqui, o karma pessoal vai existir e o coletivo é a somatória dos karmas pessoais. Até no planeta de regeneração, Giva, existe karma, tá? Só não existe mais karma já naqueles que estão em regeneração plena, como o planeta da Sheliana. Ali já não tem mais karma, porque eles já aprenderam a estabilizar o seu próprio campo, dominando as suas emoções através do profundo autoconhecimento e da prática do bem. Ok, a pergunta agora é do PM José Augusto Amaral Mota. Por favor, quem vai mudar nossos corpos de estruturas de carbono para silício? Ninguém. Na Terra, não. Por enquanto, continua sendo as unidades carbonos a predominarem. Muito bem. Então vamos lá. Pode ficar tranquilo, gente. Por enquanto, todo mundo... Unidadezinha carbono, suave. Ninguém vai passar para silício ainda. Olha, agora, deixa eu ver aqui. O Antônio Vitor Ferreira é o nosso amigo, eu acho, lá de Portugal, é ele mesmo. Ele diz o seguinte: Vaticano sabe de extraterrestres. Por que não dizem nada? Eu creio que sabem, mas se o disserem, seria o caos nas religiões. Como Mônica de Medeiros sabe sobre esta situação? Gratidão. Olha, além do Monsenhor Rúlio, que falou que existem outros planetas habitados, foi uma grande declaração do Vaticano, nós temos relatos do Papa João XXIII, que no Castel Gandolfo, na década de 60, teve um contato tridimensional com o extraterrestre, e este contato teria alterado profundamente ao Papa, inclusive levando ao Concílio Vaticano II, que fez enormes modificações. O Papa João XXIII é reportado por diversos espíritas e espiritualistas como um espírito de luz. Então, o Vaticano tem plena noção, consciência e conhecimento do contato extraterrestre, tem contato extraterrestre, como todos os governos poderosos do mundo têm, e não podemos menosprezar o poder econômico da Igreja Católica. Então, eles sabem muito bem do que isso existe, e eles mantêm o mesmo silêncio que os governos do mundo inteiro mantêm, porque na hora que a humanidade se der conta que, além de não estar sozinha no universo, ainda por cima existem formas de vida mais equilibradas do que a nossa, este paradigma doentio, estes corruptos sem vergonha que sugam a nossa energia, destroem as nossas esperanças, vão perder o poder e eles não abrem mão do poder de modo algum. Olha, agora a pergunta é da Karine Jacobina. Mônica, você tem conhecimento de alguma raça que use nave esférica, multifacetada, branca? Sim, os veganos. E se você viu um deles, eles são diferentes, mas são adâmicos como nós. Mas eles são bem diferentes, inclusive parece que a pele deles é luminosa. A Amanda Cavalieri. Mônica, você conhece as tigelas de cristal de quartzo? Cristal Bom? Me foi dito por um médium que, ao tocá-las, criamos um canal mais direto com seres de outros planetas. Você tem algum conhecimento sobre isso? Olha, esses são os sinos tibetanos, né, que você está falando. São espetaculares. Eles realmente alteram o campo quântico, dependendo da nota executada. Eles são muito usados para a cura multidimensional nossa, e tudo que envolve multidimensionalidade nos aproxima de extraterrestres, tá? Então, inclusive, a Margarete Áquila faz um trabalho com a Sheliana fantástico com esses sinos, e ela estuda profundamente até o canto harmônico, que é tibetano, e que trabalha com essas frequências dos sinos tibetanos. Ok, essa pergunta agora é do Peregrino das Estrelas. Existe ou é possível existir atualmente alguém em corpo físico que possa sair do corpo físico do planeta para visitar outras galáxias com a ajuda de um ser de outro planeta? Não, nenhum de nós pode deixar... Olha, é dificílimo até para qualquer ser encarnado hoje conseguir ir em projeção astral a um outro planeta, tá? É muito difícil que isso aconteça. O Wagner Borges tem uma experiência como essa, e ele, na minha opinião, é um dos melhores projetores, porque ele é honesto, que eu conheço. Agora, deixar a galáxia, não. Nem nave
consegue deixar a nossa galáxia, tá? Tem que ser muito evoluído, tem que ser ultraterrestre para poder ir além da nossa galáxia. É grande, o universo é grande, fica muito complicado para você andar fora de campo quântico. E a massa negra que permeia, que o universo é massa negra, né? Você tem as galáxias que são pontos quânticos, a massa negra é, vamos dizer, absorvente, entendeu? Ela absorve bem. Essa aqui é do Rivaldo Mariano. Os extraterrestres usam o entrelaçamento quântico para comunicar conosco ou chegam até aqui de outras galáxias? Pois o nosso conhecimento é limitado, ou eles têm domínio sobre outras dimensões? Dominam outras dimensões na justa medida em que tem evolução e amplidão mental para tal. Então, aqueles que são de quinta dimensão para cima dominam isso, o quantum multidimensional. Isso que eu te falei, que eu acabei de responder na pergunta anterior, né? Dificilmente uma nave de planetas da nossa galáxia consegue ir para outras galáxias, com exceção das civilizações ultraterrestres. E eles usam para comunicação conosco, principalmente a projeção astral, ou através dos greys que têm uma similaridade biopsicofísica importante conosco, o contato com o nosso corpo físico, mas eles se comunicam conosco predominantemente pela mediunidade ou paranormalidade. Ok, agora a Márcia Silva. A transição tem sintomas físicos. Às vezes minha vista fica estranha. Vejo uma faixa no meio de uma névoa branca. Não apenas visuais, né? São auditivos, são sensoriais, paladar, olfato, alergias cutâneas, dores articulares importantes, ganhos de peso, alterações do fluxo menstrual. Então, tem alterações físicas, sim, porque a nossa energia muda, então isso muda a nossa estrutura molecular. 811 pessoas logadas conosco nesse instante, e a pergunta agora vem do Carlos Meira. Mônica, os animais, durante a transição, principalmente os domésticos, existe algo que podemos fazer por eles? Olha, amigo, eles estão numa posição melhor que a nossa, sabe? Porque eles são mais puros de sentimentos, né? Eles já têm escolha, obviamente que eles têm escolha, mas eles não foram tocados pelo mal. A gente aqui na minha casa, eu tenho 7 gatos agora, sabe? E vem um gato de fora, que a gente chama de xiste, ele é muito ruim, ele bate nos meus gatinhos, é complicado. Mas até ele está se amansando. Então, eles têm escolha, eles têm sentimentos, têm preponderâncias das suas personalidades, mas eles não têm débitos importantes como nós. Então, dos nossos animais domésticos, a gente pode ficar tranquilo, nós estamos em muito pior situação do que eles aí nesse juízo de quem fica, quem vai. A pergunta vem agora, estou dando uma aceleradinha aqui para conseguir responder o máximo possível. O Júnior Freita, gostaria de saber o que você acha do anticristo. São muitos, meu amigo, tem muito anticristo por aí. Todas as pessoas que malbaratam a fé, todas as pessoas que alteram o ciclo evolutivo de um país, todas as pessoas que fazem o mal coletivo são anticristos. Está cheio. O Brasil está em pencas deles. Muito bem, muito bem. Na própria Bíblia, uma vez, eu não sei se foi Pedro, que tentou ali impedir que Jesus fosse preso pelos soldados para se apresentar diante do governo. Ele disse assim, olha, arreda de mim, Satanás. Ou seja, o Pedro ali estava sendo um Satanás, um anticristo, que impedia o que Jesus teria de fazer. Bom, continuamos aqui com a Suleika Rodrigues. Ela diz assim, como é realizada a gestão ou formação de seres híbridos que estão reencarnando na Terra? Como ocorre nossa colaboração? Nós doamos óvulos ou espermatozoides cujo material genético é mexido, é alterado com a introdução de material genético alienígena. A nossa raça humana tem um DNA raiz importante, com muitas partes de muitas raças, e aí você cria um DNA alternativo, e esse DNA alternativo faz o corpo físico híbrido, que é gerado por um espírito já com um grau diferenciado de, vamos dizer, percepção extrasensorial. Eu acho até que você já respondeu essa, mas se quiser responder para ele, o Flávio Antônio Couto. Como saber as características de um ser contactado?
No meu caso, acredito que porque desde os 11 anos sinto a presença de seres de outros universos e sempre me senti um humano intruso. Então, não pode menosprezar isso, porque uma criança de 11 anos, ela não vai projetar nesse nível, né? Então, talvez, amigo, você tenha retornado para a Terra depois de um período longo fora dela, talvez você tenha sido exilado para cá nesse período transitório, que é muito importante para a gente poder evoluir, porque a capacidade, a possibilidade de crescimento é muito grande, mas com certeza essa sua percepção advém de um contato muito forte que você deve ter desde antes de você encarnar no útero da sua mãe. Ok, muito bem. Agora a pergunta é da Meire J. Costa. Mônica, você já ouviu falar de alguma colônia intraterrena no deserto do Atacama? Já ouvi falar por um amigo chileno. Ele diz que lá existe. Eu acho meio assim, uma colônia intraterrena que não tenha local para saída é complicado. Você tem que pensar que pelo menos uma caverna você tem que ter perto, entendeu? Mas eu já ouvi falar assim dessa colônia. E pegando a carona com a pergunta, a Valéria Paz diz assim: os intraterrenos vão se manifestar antes da transição? Nós estamos em transição, né, Valéria? Os que eles estão demorando mais para se manifestar do que os extraterrestres, né? Porque é lógico que a presença deles e a nossa tem uma sinergia muito forte. Então, é por isso que é normal a gente ter mais manifestação extraterrestre do que intraterrena. Mas, claramente, depois que nós tivermos ultrapassado o grande muro, vamos chamar assim, do outro lado, eu acredito que a gente vai ter contato com eles. Vou mandar mais algumas perguntas, e aí vou deixar 10 minutinhos para a Mônica fazer, assim, abordar qualquer coisa que ela queira trazer, além de perguntas, na noite de hoje. Porque nós começamos tarde e agora é noite. É a transição da tarde para a noite. Muito bem. Vamos lá. Agora, o Jefferson Saldanha, ele está preocupado. Ele está dizendo aqui, Mônica, o seguinte: quanto tempo temos? E há como prevenir de alguma forma? Olha aí. Olha, nós temos a eternidade, mas é bom a gente usar menos do que a eternidade para evoluir. Meu amigo, não se preocupe com o dia de amanhã, se preocupe com o dia de hoje. O hoje constrói o amanhã. É hoje que você faz a diferença, é hoje que você muda o teu destino. Preocupe-se apenas com o dia de hoje. Faça o bem hoje, conheça-se hoje, faça o certo hoje. Aí você vai estar criando o quanto necessário para que esse planeta inteiro dê o seu salto quântico. Olha lá, a pergunta agora do Degustando Jogos. Mônica Medeiros, você acredita em ETs do mal? Seres de alta tecnologia já não seriam autossuficientes? Não, porque evolução tecnológica não é diretamente proporcional à evolução moral. E a maior prova disso é que os países com maior nível de tecnologia não são referências morais no nosso planeta, são. É só você analisar. Então, ledo engana, a história da carochinha dizer que só porque você tem uma nave, você é um ET evoluído. Isso não é real, tá? A tecnologia não é diretamente proporcional à evolução moral. Eu pergunto para você se ETs elevados, superiores moralmente, fariam as mutilações animais que a gente percebe na pesquisa das irmãs Simondini na Argentina, por exemplo, ou em abduções absolutamente antiéticas, descritas, entre outros, por Chris Mullins, por Butch Hopkins, por Mário Rangel, por David Jacobs. Eu queria saber se ETs bons são antiéticos. E a gente tem mais uma grande história, que é o relato do Chico Xavier, quando ele estava indo para Barretos, para visitar a irmã de um amigo que tinha sofrido uma cirurgia cardíaca, e no caminho de madrugada na estrada, eles passam a ser acompanhados por uma luz alaranjada, o carro para, essa luz alaranjada se aproxima do campo, um jato de luz sai, e ali se materializa um ser muito alto, muito magro e muito feio, que começa a andar em direção ao carro. O Chico está rezando naquele jeitão dele, aí o Emmanuel fala: Chico, reza mesmo, que a intenção desse ser não é boa. E aí, de repente, o ser para, volta para o raio luminoso, a nave levanta e abduz uma vaca, né? E o Chico fala assim para o Geraldinho Lemos: Geraldinho, meu filho, se aproximarem de vocês ETs baixinhos e cabeçudos,
Fique tranquilo que eles são amorosos. Mas se aproximarem de vocês ETs altos e muito magros, Geraldinho, meu amigo, corre o mais rápido que tuas pernas permitirem. Chico Xavier é verdade. Chico Xavier é honestidade. Chico Xavier é ética. Chico Xavier nunca ganhou nada enganando as pessoas. Então eu fico com Chico Xavier. Exatamente, eu também. Nós continuamos então com a pergunta do Diogo Caio. Mônica, você sabe se nosso DNA foi manipulado para sermos seres com apego à religiosidade? Não, nosso DNA foi manipulado lá atrás, 65 mil anos atrás, quando houve a tempestade solar catastrófica que alterou muita coisa, principalmente o DNA dos seres da Terra, fazendo com que nós perdêssemos a nossa conexão conosco mesmos. E a grande manipulação, meu amigo, foi a abstração da consciência da mediunidade. Esse é a grande sacada para nos manter reféns do governo oculto, tá? Então, o maior símbolo que eu conheço da transição planetária e da nova era é a eclosão das faculdades mediúnicas. A religião é uma reconexão nossa com a essência divina, com a fonte criadora. Não veio para fazer o mal. Infelizmente, gerida por seres humanos moralmente imperfeitos, acabou se tornando aí essa manipulação pequena e triste que a gente vê. Ok, a próxima pergunta aqui é do Gladys Chalate. Mônica, o sangue fator RH negativo tem alguma semelhança com o ser extraterrestre? Então, não há uma explicação científica para o RH negativo na humanidade. É uma transmutação, muito provavelmente originária de uma hibridização com alguma raça que teve por aqui. Rosa, ODDC. Mônica, se finalmente tivermos misericórdia com os animais e deixarmos de matá-los e comê-los, nós daremos um salto quântico? Indiscutivelmente, minha amiga, quando nós formos misericordiosos com o nosso irmão, não importa de que reino esteja, nós estaremos dando o salto quântico definitivo. Olha aqui, Anderson Alves, sem generalizar, uma raça inteira, os dracos, répteis, insetoides, greys e outros, não estão tentando nos colonizar? Os dracos, sim. Insetoide, reptiliano, grey, não, esses não. Na verdade, eles fazem parte do projeto Nova Raça Humana, né? Mas os dracos querem draconizar uma humanidade já bastante tacanha, não em sua maioria, graças a Deus, mas que tem algumas tendências aí meio radicais. O Marcelo Silva, podemos pedir por nós mesmos a oportunidade de trabalhar com eles, com seres de outros planetas que atuam no nosso plano, mesmo não sendo um abduzido? Meu amigo, claro que sim. Isso ficou muito óbvio para mim a partir daquela palestra da Cheliana de dezembro, pelo número de pessoas que foi ativado na palestra. Então, antigamente, até 2010, eu dizia assim, contato e abdução é DNA dependente, só vê nave quem tiver um DNA destinado ao trabalho da nova Terra ou da nova raça humana. Hoje, precisa-se urgentemente de pessoas com vontade de fazer a diferença. Então, o que a Cheliana tem ensinado, e eu tenho tido relatos fantásticos disso, é que na hora que você for dormir, que você estiver entrando em onda alfa, que é aquela sonolência, você chame o seu mentor espiritual, seu anjo da guarda, seu guardião, como você se sentir bem, e peça a ele proteção e diga, vista-se, veja-se dentro de um cilindro azul claro e diga, eu estou pronto para o projeto Nova Terra. Só isso. E aí me conta depois o que aconteceu. O Kennedy Leal está perguntando sobre o projeto Blue Beam. E aí? Muito sério, um dos projetos de manipulação da mente. Talvez seja um ramo do projeto Monarch ou o próprio projeto Monarch, cuja intenção é manipular a realidade, manipular a humanidade, para nos ter como reféns, gado de corte, como os draconianos dizem que somos, gado de corte. O projeto Blue Beam está muito, na minha opinião, ligado ao projeto Mileb, ao projeto Monarch. A pergunta agora, já estamos no final. Semira Santos. Querida Mônica, por que os extraterrestres aparecem tão pouco? Nós que acreditamos somos vistos como crentes fanáticos. Pois é, né?
Bem-aventurados os que não me ouvirem, não me verem, ainda assim acreditarem no que eu falo. Foi isso que Jesus falou, né? Maior ET que já teve por aqui, amiga. Não é que nós não estamos, a gente fala, não estamos preparados. Qual é o maior problema? Tem gente, minha amiga, que quer criar uma seita com ET e eles não estão aqui para isso. Eles preferem continuar anônimos para nos dar a possibilidade de crescermos às nossas custas, porque tem gente que quer ganhar dinheiro em cima deles, gente que quer manipular em nome deles. Então, nós não estamos preparados moralmente, sabe? Não estamos amadurecidos moralmente para este contato tridimensional. Mas tão logo, ó, presta atenção, tão logo a gente pule o grande muro e nos estabeleçamos do outro lado, com a fraternidade começando a dominar as ações entre os humanos, este contato físico vai acontecer e muitas, muitas maravilhas estarão ao nosso alcance. Vai ser grandioso. É o momento mais importante da raça humana. A pergunta agora, Marisa Santos. Boa noite, Mônica. Eu e meu marido estamos vendo luzes no canto do olho esquerdo. Isso teria algo a ver com a inversão dos polos? Não. Se vocês dois estão vendo luzes, é ao mesmo tempo, é na mesma hora, um vê, outro não, é no mesmo ambiente, como é que é isso? Porque se vocês estão vendo luzes na mesma hora e na mesma latitude e longitude, vocês estão sendo contatados. É uma ativação, é uma sinalização. Mas não descarte, se vocês estão vendo em momentos separados, precisa ver se vocês estão com algum problema de eletricidade na sua casa, algum campo radiestésico, entendeu? Aí tem que investigar melhor o processo. Se você quiser me escrever, aquele e-mail que eu passei, escreve para mim, me dá mais detalhes disso para a gente poder tentar descobrir o que está acontecendo. As duas últimas perguntas da noite, essa vem da Vera Rosa. Mônica, qual o significado de ter medo de se projetar? Identifiquei em mim todos os sintomas de ser abduzida na adolescência. Será por isso? Trabalho com reiki à distância há muitos anos. Grata. Pode ser sim, viu, Vera? Abduzido tem medo de desdobrar. Embora desdobre com uma facilidade abissal, abduzido tem medo de se desdobrar. Mas também obsediado tem medo de se desdobrar. E também quem se suicidou tem medo de desdobrar. As três coisas acontecem. Agora, como você já identificou em você, na adolescência, possíveis sinais de abdução, seria interessante você estudar isso. A última pergunta da noite, Observadores OVNI Brasil pergunta. Boa noite, você tem algum conhecimento sobre memórias pensantes? Em um de meus contatos, um dos seres me falou sobre isso, mas eu gostaria de saber se você tem algum conhecimento sobre isso. Não. Nunca ouvi falar. Memória pensante pode ser arquétipo, né? Pode ser arquétipo. De repente ele quis se referir a arquétipo. Mas eu honestamente nunca ouvi essa expressão. Ok, muito bem. Hoje nós tivemos aqui, eu conversei com Mônica de Medeiros, diretamente de São Paulo. Nós estamos aqui no planeta Terra, ao vivo, falando para vocês de infinitos universos paralelos que contatam conosco. Você que já está numa dimensão mais elevada, que tem mais sentidos, mais percepções, já alcançou aquilo que nós também vamos alcançar. Então, muito obrigado pela tua audiência. Eu sei que há muitas pessoas nos assistindo, além daquelas que estão logadas. Tem pessoas do outro lado que também estão assistindo. Se a gente pudesse ver, isso aqui estaria lotado de gente. Até mesmo essa sala de hangout aqui, tem pessoinhas aqui na bancada nos acompanhando. Bom, gente, nós não estamos sozinhos, pode ter certeza disso. Não estamos sós no universo. Eu conversei com a Mônica de Medeiros, nós respondemos, a Mônica respondeu as perguntas do chat com muito carinho, com muita generosidade. Ela está de plantão hoje trabalhando, vai até amanhecer o dia. A vida de médico não é fácil, é muito trabalhado. Bom, então eu peço que a Mônica agora, neste finalzinho, fique à vontade, querida, para você falar dos seus trabalhos, dos seus livros, de todo o trabalho social que você faz, da Casa do Consolador, das suas palestras, seus eventos, algum recado, alguma coisa que queira ficar registrado nesse programa de hoje. Por favor, fique à vontade. Primeiro, só um esclarecimento, né? Eu estou de plantão à distância administrativa, porque se fosse um plantão técnico, eu jamais poderia estar falando com vocês, porque a minha prioridade seria meu paciente, mas meu plantão é administrativo, eu tenho que coordenar ações à distância. Então, é por isso que a gente está batendo esse papo.
A Casa do Consolador, quem quiser saber o que a gente faz, é só entrar no nosso site, né, que é Casa do Consolador, onde nós temos cursos online, as nossas obras sociais e todo o nosso calendário anual. Eu tenho com a Margarete Áquila o livro Projeto Contato e o meu livro pessoal com a Madras Editora, Nova Terra, Nova Raça Humana, que esgotou a primeira edição, lançada em setembro do ano passado. Eles já estão lançando a segunda edição. Acredito que dentro de 15 dias já volte às livrarias, aos centros espíritas. E eu queria, sim, quem quiser o nosso material de palestra, tudo, entrar no site Ufologia Integrada, e lá você vai encontrar os nossos livros, as nossas palestras. O que eu queria dizer para vocês, e que eu disse ontem no Projeto Contato, né? É o momento em que nós temos que trabalhar algumas coisas dentro de nós, para que possamos ancorar a energia da nova Terra. Uma delas é a esperança. Não importa que digam que a raça humana é corrupta, que brasileiro é vagabundo, que brasileiro é corrupto, nada disso é verdade. A verdade é que o bem está crescendo em progressão geométrica e o mal está decrescendo em progressão aritmética. Isto é real. É nessa realidade que nós temos que crer, é nessa realidade que nós temos que nos basear, porque esta é a força que nos alimentará para que possamos transpor o grande muro, a grande barreira. Segundo, não perder uma única oportunidade de sermos úteis, da forma como nos for possível, uma palavra de estímulo, um amparo, um puxão de orelha, a água para quem tem sede, pão a quem tem fome, o socorro a um irmão animal, o carinho a um irmão vegetal, a gratidão e a misericórdia sendo reais a todos os nossos dias. E nunca esquecer que nós somos reflexos individualizados da fonte criadora. Portanto, somos todos apenas um. Agradeço muito ao carinho de vocês. Esses encontros que a gente tem, Flávio, para mim são maravilhosos. Eu aprendo muito com as pessoas, aprendo muito com vocês. E essa troca de energia, essa troca de pensamentos é que faz todos nós crescermos um pouquinho. Então, eu te agradeço muito este dia novo que estamos juntos e, oxalá, aí no segundo semestre, as nossas agendas permitam mais um contato destes. Ok, Mônica de Medeiros, olha, muito obrigado pela tua presença hoje aqui neste programa. Eu fiz a questão de convidar aqui a Meire nesse finalzinho para dar um oi para a Mônica e também para todo o pessoal. A Meire J. Costa é uma parceira, é uma irmã de alma que a gente tem aqui nos trabalhos, e ela está sempre conosco. Então, eu fiz questão de trazer a Mônica para te dar um oi, te cumprimentar aqui virtualmente, dar um abraço virtualmente. E eu não trouxe a Meire antes por conta de que eram tantas perguntas e a proposta do programa de hoje era perguntas do chat. Então, para não tornar cansativo para ela ficar aqui num cantinho só observando, eu mandei o link agora. Meire, por favor, boa noite para o pessoal e boa noite para a Mônica. Oi, gente, boa noite, Mônica. Fiquei aqui quietinha, assistindo, sabe, fanzoca, adoro, acompanho teu trabalho. A gente tem um pensamento muito alinhado, é bem interessante. Hoje mesmo assisti, acho que não sei se foi a última palestra aí de março, 2 horas e pouco de palestra, eu estava de manhã assistindo, e pensamento alinhadinho, sabe? Então, parabéns, um trabalho belíssimo. Estou pensando em ir a São Paulo, então eu indo, gostaria muito de conhecer a Casa do Consolador, tá? E poder te dar um abração assim pessoalmente. Eu sinto a sua energia assim maravilhosa. Então, assim, obrigada, Flavinho. Vai ser maravilhoso te receber aqui, viu? Um abraço. Obrigada, Flavinho, pela oportunidade de eu passar e pelo menos deixo um abraço assim virtual, mas a gente percebe a energia, então dá para sentir o carinho, tá? E obrigada aí, mais uma vez, a gente vai marcar também, né, Flavinho? Vamos marcar uma outra que a gente possa interagir juntos. De repente, eu vim correndo, cheguei da rua desesperada, cheguei alguns minutos atrasada, mas aí na próxima eu venho no horário certinho e a gente, de repente, bate uma bolinha aí juntas. Vai ser ótimo. Obrigada mesmo, Mônica, obrigada, Flavinho. Uma semana abençoada, né, para todos nós. Ok, muito bem. Bom, gente, vocês viram que temos aqui Mônica de Medeiros e Meire J. Costa, Flávio Vale com vocês até agora. Muito obrigado, gente, pela companhia de todos vocês. Este programa não é feito apenas por mim, pela Mônica e pela Meire que chegou agora.
mas por todos vocês que estão em conexão conosco. Estamos todos conectados numa única energia, numa única frequência, e nós caminhamos juntos, dando as mãos uns para os outros. Como o Fernando Pessoa diz, somos anjos de uma asa só, necessitamos de abraçar o outro para poder voar. Ninguém sozinho. Você não vive neste mundo sozinho. Você precisou de sua mamãe para vir para cá. E você precisa das pessoas. Eu não faria nenhum programa sozinho. Seria sem graça. Já pensou? Eu. Que coisa sem graça. Imagine. Agora, e ainda mais sem ninguém assistindo. Olha, eu vou dizer uma coisa. Segundo o que eu estudo de física quântica, da mecânica quântica, nem Deus quis ficar sozinho. O todo, ele se dividiu. Nem ele quis ficar só. E foi nessa divisão, se fragmentando, estamos todos nós aqui. Fragmentos, eu, você e todos nós. Fragmentos da consciência do todo. Experimentando esta realidade. Como bem disse a Mônica de Medeiros, nós estamos no momento certo, na hora certa, no lugar certo. Porque nós precisamos experimentar, nós precisamos manifestar a nossa essência e ter oportunidade de evoluir, corrigir os nossos corpos sutis, porque a energia desacelerada tem como mexer. Então a gente evolui, a gente expande, a gente cresce, a gente experimenta e a gente aprende com a gente mesmo todos os dias, a todo instante. O tempo é apenas um detalhe. O tempo ele não existe. O que existe é o eterno agora. O que existe é o hoje. Nós não tivemos o começo e não teremos um final. Nós sempre somos. Nós somos. E isso é o que importa. A gente precisa colocar isso na cabeça, que ter gratidão a todo instante pela oportunidade de nos manifestarmos como consciências que somos nesta realidade, em qualquer outra que venhamos a nos manifestar. Ter gratidão. Porque hoje, apesar de que os animais não humanos estão um passo à frente de nós, como disse a Mônica aqui, mas hoje você poderia ser um cachorrinho abandonado na rua, você poderia ser um passarinho voando por aí, você poderia ser um cavalinho, quem sabe um frango preso numa granja, e daí? Você não, você é um animal humano que raciocina, que tem livre-arbítrio, liberdade de escolha nesse período de experiência aqui nesta realidade. Então eu sou grato porque tenho a oportunidade de manifestar como Flávio Vale hoje. E você como Maria, como João, como Antônio, como Ricardo, como, enfim, tantas consciências individualizadas, mas que fazem parte de uma única fonte que vem do todo, a fonte suprema, ok? Muito obrigado pela presença de todos. Não esqueçam de deixar o like, por favor, ajude o canal, se inscrevam nos nossos canais que estão aqui, da Meire J. Costa, da Mônica e o meu. Por favor, o meu não, nosso, essa coisa é viciante, meu, se colocar como que fosse só. Tudo aqui é nosso, eu sou apenas o administrador desse espaço, tá bom? Abraço de alma, beijo no coração, namastê.